palavra do Senhor Deus para a nossa reflexão está no Evangelho de João. O capítulo é o de número 10, a partir do versículo de número 26. Nos diz as Escrituras Sagradas: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Palavras do Senhor Jesus, registrada por João, o evangelista. Jesus, nessas palavras, está respondendo a um questionamento dos seus opositores acerca daqueles que creem em seu nome, dos sinais que ele está fazendo. O ministério de Jesus sempre foi questionado, muita gente se opôs desde o início, desde muito cedo. Alguns se colocaram como oposição ao Senhor Jesus antes mesmo do seu nascimento. Depois do seu nascimento, ele é perseguido. A sua família precisa sair da sua cidade, porque um imperador quer matar aquele que nasceu para ser rei, e isso ameaçava os poderosos. Então, desde muito cedo, Herodes começa a perseguir então e matar todas as crianças menores de 2 anos, em uma tentativa de, com isso, também alcançar o Filho de Deus que havia nascido. Essas oposições sempre estiveram presentes no ministério de Jesus. Quando ele começa o seu ministério público, ele é tentado pelo diabo. Mateus capítulo número 4 nos narra o episódio de Jesus sendo tentado pelo diabo. As perseguições, então, ao ministério do Senhor Jesus sempre foram muito fortes, presentes, e termina então ele sendo condenado à morte, e uma morte terrível, morte de cruz. João nos narra essa história, e aqui Jesus está sendo questionado então por seus opositores acerca do que ele faz, de quem é ele verdadeiramente, embora o próprio Jesus já tenha dado tantas declarações de quem ele é. Jesus já tenha falado da sua essência, dizendo que ele, na verdade, foi enviado por Deus para esse mundo como Salvador do mundo, várias vezes para os seus discípulos, em um momento mais íntimo e particular, mas também para multidões. Mesmo assim, a pergunta insiste, a pergunta continua. As pessoas insistem na mesma pergunta, tentando colocar o Senhor Jesus em uma situação embaraçosa. E Jesus responde aqui para esses acusadores: Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. E essas palavras nos levam a uma reflexão. O que justifica as pessoas não crerem em Cristo Jesus, não crerem em Deus? Como é que a gente pode justificar que as pessoas, por que as pessoas então não creem no Senhor Jesus? Quando nós olhamos para a criação, para a grandeza do universo, como pode alguém negar a existência de um Criador, de um ser maior, inteligente, poderoso, capaz? O que justifica então essa negação do Criador, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo? O Senhor Jesus nos explica isso. Só há uma explicação possível, e nessas palavras o Senhor Jesus diz que os que não creem é porque de fato não são das suas ovelhas. E essa é uma realidade muito dolorosa, porque algumas pessoas estão com o coração tão endurecido que elas não creem e vão continuar não crendo. E isso vai gerar consequências, separação definitiva de Deus. Essas pessoas
rebeldes, endurecidas, elas pagarão um preço da sua rebeldia, da sua dureza de coração, da sua ingratidão. O que justifica, então, essas pessoas não creem no Senhor Jesus é exatamente porque elas não são ovelhas do Senhor Jesus. Nós encontramos nas Escrituras, na verdade, vários exemplos de pessoas assim, endurecidas. A Bíblia nos traz a história de Faraó, que era um homem que endurecia o seu próprio coração diante dos milagres que eram feitos por Moisés lá no Egito. E ele continua com o seu coração endurecido. O texto trabalha em duas perspectivas. Uma de que Faraó endurecia o seu próprio coração e uma outra que Deus endurecia o coração do Faraó. Tamanha era a dureza daquele homem. E a gente sabe o final da história, e aquele homem então é precipitado no mar, e ele morre afogado com todo o seu exército, depois que o povo de Deus passou a pé enxuto na abertura do Mar Vermelho. Mas a Bíblia também nos fala de um homem que andou com o seu Jesus, que viu, acompanhou todos os seus milagres, mas que nunca foi um discípulo do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala de Judas, o filho da perdição, o traidor, que experimentou de coisas extraordinárias na companhia do Senhor Jesus, mas que nunca foi uma ovelha do Senhor Jesus. Seu coração sempre esteve no lucro, nas coisas. O Evangelho de João nos revela o caráter de Judas, no capítulo de número 12, quando Judas recrimina a atitude de Maria de derramar aquele bálsamo precioso nos pés de Jesus. Judas o critica, dizendo que ela deveria ter vendido aquele perfume e dado dinheiro aos pobres. O interesse de Judas não era com os pobres. O interesse de Judas era um interesse escuso. O seu coração era ganancioso. Judas era um hipócrita. João nos revela no capítulo 12 aqui do seu evangelho de que Judas era ladrão. E por ser o tesoureiro e ter a bolsa, que é essa expressão que aparece no texto, Judas queria subtrair para si mesmo aqueles valores. O texto, então, nos aponta para essa dura realidade. Existem pessoas que permanecerão com o coração endurecido e que elas pioram todas as vezes que ouvem a palavra de Deus. Como é que isso é possível? Elas precisam construir nas suas mentes subterfúgios. Elas sabem que a palavra de Deus é a verdade, mas elas precisam construir argumentos para descredibilizar a palavra, para não acreditar na palavra, para não se renderem, para não se dobrarem diante dessa palavra. Toda vez que o ser humano faz isso, ele piora. Toda vez que o ser humano constrói esses argumentos na sua própria mente, ele está demonstrando de que, de fato, ele não é uma ovelha do Senhor Jesus. Porque, ao contrário daqueles que rejeitam e que se opõem, e que criam argumentos contra a palavra de Deus, e que muitas vezes até sabem que é verdade, mas não querem se dobrar diante dessa verdade, elas pioram e revelam quem elas são. Elas não pertencem ao Senhor Jesus. E o texto prossegue em seguida, no versículo 27, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. A voz do Senhor Jesus é inconfundível. As pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e abrem verdadeiramente o coração diante do poder de Deus e seguem, são ovelhas do Senhor Jesus. Meu querido, eu sei que é uma mensagem muito dura para se ouvir, mas essa é a realidade prática que nós estamos presenciando no nosso dia a dia. E é a verdade do Evangelho, é aquilo que a palavra de Deus nos traz. O Senhor Jesus também nos conforta muito com essa palavra, dizendo que aqueles que o Pai leva até Ele, pertence a Ele, ninguém tirará das suas mãos, ninguém arrebatará da mão do próprio Deus que entrega para o seu Filho as suas ovelhas. E Jesus conclui essa parte do texto dizendo: eu e o Pai somos um. A obra que o Pai faz é a mesma que o Filho faz. Quero desafiar você que nos ouve
a crer no Senhor Jesus, a ouvir a sua doce voz, a abrir a sua mente e o seu coração para uma realidade maior e melhor, para as verdades espirituais. A palavra de Deus é fonte de vida, de esclarecimento, de luz. O desejo do meu coração é que Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, traga fé para o seu coração. Que você se sinta encorajado a confiar a sua vida, a sua alma, àquele que pode te salvar. Que você, ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, abra de fato o seu coração e se entregue completamente a Ele. Dê esse passo de fé, de devoção, de dedicação e de entrega. Deus tenha misericórdia de todos nós e que Ele nos alcance com a sua graça. Amém.